Olha para o irmão que está do lado e fala para o irmão: irmão, para de agir como derrotado. Pode falar para ele, fala assim: para de agir como derrotado. Deus quer vitória na sua vida, pode falar para ele. Bom, não dá nem tempo de sentir saudade de mim, né? Não dá nem tempo. Mas deixa eu me apresentar para aqueles que não me conhecem. O meu nome é Valdenir. Nome difícil, Valdenir. É difícil mesmo, não sei o que meu pai tinha na cabeça quando me batizou. E aí todo mundo me chama por diversos nomes, né? Menos pelo meu. O Claudemir, o Valdecir, o Valdinir. Então eu preferi adotar Val, pode me chamar de Val, fica mais fácil, né? Aí ninguém erra, não vai me chamar de Calda aí, né? Calda aí, né? É Val, tudo bem? Eu sou da cidade de Avaré, participo do grupo de oração Filhos de Maria, tenho 33 anos de idade, sou casado. Minha esposa já esteve comigo neste grupo de oração. Eu brinco com o João que todas as vezes que eu venho eu trago um visitante diferente, né? Mas o Filhos de Maria, ele tem uma característica própria dele. Eu acho que Nossa Senhora, por enquanto, não quer homem no grupo, tá? Tem um bendito ao fruto que sou eu, mas eu já sou casado. Só vai mulher para o grupo de oração, só menina. Então não tem homem naquele grupo, virou Filhas de Maria, que vem com a gente caminhando. Eu sou professor. Atualmente estou na coordenação de uma escola na cidade de Águas de Santa Bárbara. E é uma alegria imensa estar mais uma vez nessa noite aqui para partilhar um pouco sobre a palavra de Deus com vocês. Na verdade eu digo que eu venho partilhar porque todas as vezes que nós anunciamos, que nós pregamos a palavra de Deus, nós também recebemos algo em troca. O Senhor não fala somente para a Assembleia. Pode ter certeza que em muitas das vezes o Senhor fala mais para o pregador do que para quem está sentado. Muitas das vezes a nossa pregação é um puxão de orelha em nós mesmos. E aí você fica brigando com Deus. Fala assim: ó, pega leve comigo, né? Estou aqui na frente falando. Mas hoje eu quero começar a minha pregação de uma forma um tanto diferente. Conta uma história que existia uma mulher que todas as manhãs olhava pela vidraça da sua casa e ela percebia que a vidraça do vizinho estava suja. E comentava aquilo com a sua família. Nossa, olha como aquela mulher é descuidada, como aquela dona de casa não tem zelo pela família. Olha a cor dos vidros da casa dela. E todas as manhãs a mesma coisa. Eu não acredito, já faz um mês que eu olho por essa vidraça e essa mulher não tem a coragem de lavar esse vidro. Até que num determinado dia, essa mulher resolveu fazer a faxina na sua própria casa e lavar a sua vidraça. Após ter secado muito bem o seu vidro e estar achando que estava dando exemplo para a vizinha, ela foi olhar novamente para a vidraça e, para sua surpresa, a sujeira não era da casa da vizinha. A sujeira era da imundície e da falta de cuidado que ela tinha com a sua própria casa. Muitas vezes nós ficamos olhando para as outras pessoas, nos julgando superiores ou melhores que os outros, e esquecemos de cuidar da nossa própria vida, da nossa própria caminhada. Quantos de nós na noite de hoje não precisamos lavar as nossas vidraças antes de olhar para a vidraça do nosso próximo? Quantos de nós não precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha fazer uma faxina espiritual no nosso coração antes de julgar o erro do nosso irmão? E é justamente isso, esse puxão de orelha que o Senhor quer dar ao nosso coração nesta noite, porque muitas vezes nós só sabemos julgar. Muitas vezes num relacionamento, quando nós nos desentendemos com as pessoas que nós amamos, ou com as pessoas que são próximas de nós, o errado somos nós? Numa briga, numa discussão? Nunca, né? Na maioria das vezes a discussão começou porque o outro provocou. E eu não tenho sangue de barata. Eu não vou levar desaforo para casa.
Não é assim que nós fazemos? Nós nunca admitimos que muitas vezes talvez uma postura errada nossa, uma falta de postura com o outro, leva com que o outro se afaste de nós. Olha só, eu não acredito que aquele danado fez aquilo comigo. Eu não fiz nada para aquela pessoa e aquela pessoa fez isso comigo. E aí eu começo a julgar a pessoa. Aí eu começo a fazer isso com a pessoa, porque aí eu vejo a pessoa em certos lugares. A pessoa nem sabe o que fez, porque ela na verdade não fez nada para mim. Aí eu fico olhando para a pessoa e digo assim: nossa, eu não sei como é que tem coragem. Olha a cara lavada dela, devia aí me dar um abraço. Olha o que fez comigo e está aí com essa cara como se não tivesse feito nada. Não é assim? Eu sei que você está rindo porque acontece isso na sua vida. Não é, irmão? Então, é assim que as coisas acontecem. Eu quero julgar o que o outro faz, mas para fundamentar aquilo que Deus quer do nosso coração. Porque eu só tenho uma coisa a dizer ao seu coração, irmão: se você não é capaz de perdoar o outro, de perdoar a ofensa que o outro te fez, quem diz que você é digno de pedir o perdão a Deus? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é fácil, não. Tem aquele que é difícil de você aguentar. Santa Teresinha de Jesus dizia que havia uma irmã do Carmelo que ela não suportava. Ela escreve isso no seu livro. E para que ela pudesse purificar a sua alma, sabe o que ela fazia? Ela se impunha à presença da irmã. Aquela que ela menos suportava, ela fazia questão de passar o dia inteiro junto, para que Deus exercitasse o perdão no coração dela. E muitas vezes a gente não tem a capacidade de fazer isso. Jesus, no alto daquela cruz, ele podia ter olhado para Deus e dito: olha, esse bando de sem vergonha não merece nada, eu vou descer daqui e que queime todo mundo no fogo do inferno. Não podia ter dito isso? No entanto, o que Jesus disse? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Por isso, talvez as coisas não andem bem na sua vida, porque você está julgando demais e está esquecendo de olhar para dentro de si. Não é? Dizem que macaco que escaldado que faz isso, né? Olha o do outro e senta em cima do próprio. Nós não podemos levar a nossa vida de julgamentos. Pedimos perdão a Deus o tempo todo pelos nossos pecados, mas não conseguimos perdoar o outro por uma falha pequena. Será que o nosso pecado, se a nossa falha é tão menor do que aquilo que o outro nos fez? E por que será que Deus tem que nos perdoar se nós não temos essa capacidade? Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 7. São Mateus, capítulo 7, página 1291, na Bíblia da Ave Maria. Vocês não se espantem não que Jesus, neste momento, ele está um pouco bravo aí na palavra de Deus, viu? Porque Jesus também, de vez em quando, ele ficava bravo. Quando Pedro aprontava demais, eu olhava para Pedro e falava assim: sai de perto de mim, demônio. Já pensou você chamar de demônio por Deus, né? Ó, Satanás, se afasta, eu não quero. Ele ficava bravo. Jesus, de vez em quando, dava umas chicotadas também, né? Chegou lá no templo com um chicote, ó, lenha naquele povo que não aprendia, povo teimoso. Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Amém? Todo mundo encontrou? Ou tem alguém na misericórdia ainda? Está sem Bíblia, irmão? Alguém partilha a Bíblia com o irmão aí, para o irmão poder acompanhar? A minha com o irmão, porque senão não tenho de onde ler, né? Mas partilha a Bíblia com o irmão aí. Mateus 7, olha, irmão. Na mosca, hein? Espírito Santo que deu essa revelação aí. A palavra vai dizer o seguinte para nós na noite de hoje, no capítulo 7. Não julgueis e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiver medido, também vos sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu.
Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tem uma trave no teu? Hipócrita. Ó, o Senhor é bravo, hein? Tire primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha no olho do teu irmão. Palavra da salvação. O Senhor vem dizer ao nosso coração na noite de hoje que para que nós possamos alcançar a graça de Deus, nós precisamos agir como Deus. Nós precisamos agir como mestre, nós precisamos agir como o Senhor. E muitas vezes nós olhamos para o outro, nós queremos que o outro seja melhor, e isso é mania de pessoa que vai à igreja. Tem cristão que vai à igreja e se acha melhor que todo mundo. Eu sou o santo, eu sou aquele que vou à missa todo final de semana, eu não tenho pecado, eu rezo o meu terço, e começa a julgar as outras pessoas, começa a achar que as outras pessoas são piores. Mas eu posso dizer com toda a certeza, muitas vezes dentro da igreja, aquele que está na igreja é pior do que uma pessoa que está no mundo. De nada adianta estar na casa de Deus. Se você está na igreja, o Senhor te chama a ser luz lá onde você se encontra. Agora eu venho para um grupo de oração, eu encho o meu coração de glória, de bênção de Deus. Eu chego na minha casa, se algo dá errado, eu vou julgar o danado que está lá. Está vendo? Tivesse ido no grupo comigo essa desgraça, não estava desse jeito. Não é assim? Por que não foi no grupo? E está aprontando, dando trabalho. Se ao invés disso, você tinha que levar Deus para Ele. Com os meus amigos eu sou uma beleza, não é assim? Chego em casa, eu desço a lenha. O Senhor está dizendo que aquele que diz e quer exortar o outro, primeiro tem que olhar para si mesmo. Como eu dizia no começo daquela história, será se a sua vidraça está limpa? Será se o seu vidro está limpo, está te permitindo enxergar a limpidez da vidraça do seu vizinho? Ou será que a sua vidraça está encardida? Porque nós costumamos varrer os nossos erros para debaixo do tapete, para julgar os outros. Quando eu digo nós, eu estou falando que eu também às vezes faço isso. E todos os dias nós precisamos olhar para Deus e ver como Deus agia. Pedro, quando nosso Senhor Jesus Cristo resolveu entrar na casa de Mateus, Pedro não quis entrar. Ficou na porta, o teimoso. Eu vou entrar aí? Esse cara é cobrador de imposto, não vale nada, Senhor. Você vai entrar na casa de um pecador. Eu que não vou entrar, eu sou inimigo mortal dessa porcaria que está aí dentro. Quem foi que negou Jesus? Foi Mateus? Foi Pedro. Ah lá, Pedro estava julgando Mateus, dizendo que Mateus não merecia, e no entanto quem precisava limpar a sua vidraça era Pedro, que não acreditava o suficiente. E muitas vezes nós fazemos isso. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser exemplo de Deus na vida da pessoa. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: irmão, você precisa ser exemplo de Deus na vida da pessoa. Eu tenho uma pergunta a te fazer. Você aponta muito o dedo para as pessoas? Seja sincero, hein? Porque mentir para Deus é queimar no fogo do inferno. Seja sincero. Aponta muito o dedo? Aponta, não aponta? Tem sempre aquele parente chato que você fala: ai, que aquela desgrama vem para minha casa de novo. Não é? Você também aponta muito, irmão? Misericórdia. Irmão, em algum momento da história de Deus, existe relato de que Jesus Cristo julgou alguém? Condenou alguém? Alguém encontrou na Bíblia? Quando trouxeram aquela mulher adúltera à presença do mestre, ele a acusou. O mestre se dobrou, começou a escrever na areia, e quando levantou o seu olhar, fez a seguinte pergunta, ou a seguinte afirmação: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas o inimigo aponta o dedo o tempo todo para as pessoas. Então, se você
costuma julgar alguém, costuma julgar as pessoas, tome cuidado para não ser demônio na vida do outro. Jesus não faz isso. Jesus leva o amor para a pessoa e faz ela enxergar que ela está errada. E com isso Jesus converteu o coração de muitas pessoas. E muitas vezes nós queremos que Deus nos perdoe. Quem aqui precisa ser perdoado por Deus hoje? Quem aqui precisa perdoar alguém hoje? Está preparado para perdoar? Ah, não sei não, viu, Val? Isso é briga antiga, é coisa que, olha, se ela vir falar comigo, eu falo. Eu não dou o primeiro passo, né? Se ela me procurar, mas eu nem pensar. Foi ela que começou. Se eu não estou preparado para perdoar, porque eu tenho que achar que Deus deve me perdoar. Eu preciso ser reflexo, aquilo que Deus espera de mim. Muitas vezes a minha vida anda para trás com essas atitudes. Quem mais sofre com os meus julgamentos sou eu mesmo. Quem mais sofre com o meu rancor e com a minha mágoa sou eu mesmo. As pessoas esquecem o mal que nos fez, e eu fico lá remoendo. Não posso ver a pessoa, já choro, já acho que aquilo está tudo errado. Que Deus possa, nesta noite, fazer com que você entenda que a sua vidraça precisa ser limpa. E somente aquele que tem uma vidraça limpa pode pedir o perdão de Deus. Eu não sei a quem ou quem você precisa perdoar na noite de hoje, mas é isso que você vai ter como propósito para Deus. Olhar para o Senhor. Não vai chegar agora que você não vai enxergar, viu? Olhar para a sua vidraça. Eu tenho certeza que muita gente olhou e falou: "Ixi, deve fazer uns 2 meses que eu não lavo da minha cozinha." E eu fico olhando para o outro, para que Deus possa te alcançar, para que Deus possa te curar. Eu preciso me curar diante das pessoas. Foi assim que Jesus ensinou. Não existe outro caminho para se chegar ao céu. Pessoa rancorosa entra no reino de Deus? Não. Pessoa que possui mágoa no coração entra no reino de Deus? Não. E isso só nos afasta de Deus. Porque quando alguns atritos de relacionamentos acontecem em nossa vida, nós começamos a questionar Deus por isso. Senhor, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você permitiu que eu passasse por isso? Por que eu fui humilhado desta forma? E tantas outras coisas mais. Mas, meu irmão, não é Deus que faz isso. É o nosso orgulho. É a nossa falta de humildade de coração. Se um dia te acertarem a face, oferece a outra. Não é fácil, não. Tomar um tapa na face, tem vontade de virar uns 3 no danado. Não é assim. Mas Jesus está te ensinando, e muito além do que algo físico, o que mais nos dói são palavras que ferem o nosso coração. Ficam como espinhos martelando na nossa cabeça, não é assim? Você vai dormir à noite e aquilo está lá. Você não consegue dormir. Você lembra da pessoa, você lembra do que ela te disse, você lembra do que ela te fez. Parece um longa-metragem, um filme passando na sua cabeça. E aí você se remoe, acorda arrasado. A pessoa às vezes até esqueceu, filho. Se ligar para a pessoa vai falar: "O que é isso? Eu nem me lembrava mais disso", e você está remoendo. O Senhor diz que aquele que julga o teu irmão e pede perdão a Deus não passa de olha, ele é forte, hipócrita, de uma hipocrisia, de um mentiroso que não sabe caminhar na presença do Senhor. Eu costumo olhar muito para as nossas histórias, para aquilo que a gente faz, e costumo dizer que seguir Jesus Cristo não é fácil. Não é. Se alguém te disse que é para estar aqui, estando aqui na noite de hoje, seus problemas estavam resolvidos?
mentiu para você. Você pode voltar para casa, ligar para ele e falar assim: ó, seu mentiroso. O Val disse que aquele que segue a Deus não tem os seus problemas resolvidos, mas sabe enfrentar as suas dificuldades de outra forma. Sabe enfrentar as suas dificuldades de outra forma. Tem pessoa que não se magoa com nada. Não tem quem faça a pessoa ter rancor no coração. Você conhece gente assim? A pessoa é humilhada, é ofendida, e a pessoa continua amando todo mundo. Agora tem pessoa que não pode isso aqui, ó. Pessoa que você tem, como diz o ditado, você tem que pisar em ovos com a pessoa, né? Que você falou uma coisinha, ai, falou isso para mim, aí não quer mais ir na sua casa. É bom que daí você economiza, porque tem uns que vai sempre na hora da refeição, né? Então de vez em quando você tem que falar, para falar, a pessoa se dói e não vai mais serrar boia na sua casa lá. Tem uns que danado que aparece assim, sempre. Pode ter certeza. Se ele sabe que o almoço é meio-dia, 11h30 ele bate no portão da tua casa. Não é? Mas tem pessoa que se dói por tudo. Que tudo, não pode falar nada, eu estou magoado. Irmão, para com isso, irmã. Para de ser melindroso, de querer que as pessoas passem a mão na sua cabeça o tempo todo. Com Jesus não foi assim. Jesus foi tratado à base de chicotada, né? Jesus ficou desfigurado e mesmo assim ele perdoou as pessoas. Foi esse exemplo de Jesus que mudou a humanidade. Imagine se Jesus tivesse se revoltado. Será que nós estaríamos aqui hoje? Eu tenho certeza que não. Por isso, para de olhar para o outro. Se numa discussão, se você tem algum relacionamento mal resolvido, olha para dentro de si mesmo e fala assim: Senhor, o que eu preciso limpar na minha vidraça para que eu possa perdoar esse irmão? O que foi na minha vidraça que estava sujo, que fez com que isso acontecesse? E eu vejo e eu me entristeço demais, porque muitos relacionamentos familiares se acabam por coisa pequena. São irmãos que não se falam porque se desentenderam por causa de um filho, e não conseguem se falar e às vezes vão passar o resto da vida sem se rever. É filho que não fala com mãe, que não fala com pai, é pai que não fala com filho, por coisa pequena. Por quê? Porque eu estou olhando a vidraça do outro. Eu não consigo experimentar o perdão de Deus na minha vida. Tem gente que só consegue entrar no reino de Deus quando experimenta perdão, não é assim? Na minha caminhada, eu já vi muitas pessoas estarem sofrendo numa cama, entravadas numa cama, e enquanto aquela pessoa, a sua pior inimiga, não foi visitá-la e não recebeu o perdão, não descansou. Conhece gente assim? Eu gosto de falar muito da minha avó. Minha avó foi assim também. Ela tinha uma inimiga, uma vizinha, que, nossa senhora, não podia ver, era um pandemônio, entendeu? Era um levanta-poeira enorme. A família era briguenta, viu? Nossa senhora. Podia encontrar as duas vizinhanças que quebravam o pau. Minha avó ficou doente e só veio a falecer quando aquela vizinha entrou pela porta da casa dela. E durante meia hora as duas choraram juntas e pediram perdão, uma a outra, por aquilo que tinha acontecido. Muitas vezes não dá nem tempo. Não dá nem tempo. E eu tenho certeza que nenhum de nós queremos conviver com a culpa de não ter perdoado ou recebido o perdão de alguém que partiu. Queremos? Então diga para o irmão que está do teu lado e fala assim: irmão, não julga as pessoas não, pois sempre vai ter alguém para te julgar. Você precisa perdoar o seu próximo. Fala para ele, você precisa perdoar, precisa dar o perdão para ele, pois só assim nós entraremos no reino de Deus. Só assim a gente vai entrar. Pode ser no último minuto da nossa vida, pode ser no último minuto da nossa história, mas se nós não seguirmos aquilo que Deus pede, não adianta. Quando Pedro, sabidão, eu gosto de usar Pedro porque Pedro era metido a sabido, né? Não entendia nada, mas era metido a sabido diante de Jesus, né? Quando ele pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7, né? Fala assim: nossa Senhor, precisa exagerar também, né? Se falasse só 7 já estava bom, mas 70 vezes 7. Por que Jesus diz isso?
Porque no nosso dia a dia, nós seremos magoados. Eu tenho certeza que hoje alguém já te magoou. Pode ser uma pequena coisinha que te falou, você pode ter até esquecido. Mas no nosso dia a dia alguém vai nos magoar. Só não se magoa aquele que não convive com ninguém, né? Eu costumo dizer para minha esposa: não quer se magoar, vai viver no meio do mato com uma bicharada. Aí ninguém vai te magoar. É perigoso ainda se ofender com um macaco, com um leão, com um gato, né? Ah, aquele desgramado daquele gato hoje passou longe de mim, não veio nem me pedir carinho. Aí fiquei ofendido com o gato. Tem gente que é assim. Tem gente que pede para se magoar. No nosso dia a dia é assim. Padre Léo dizia: você não quer magoar-se com as pessoas ou com os amigos? Simples, não tem amigos. É a única forma. As pessoas são diferentes de nós, e é um erro nosso acharmos que as pessoas devem ser iguais a nós. Imagine se o mundo inteiro fosse igualzinho. Coisa chata seria, né? Todo mundo da mesma forma, todo mundo bonzinho. De vez em quando tem que ter um irritado para equilibrar, não tem? Senão fica sem graça. Amém, amém, amém. Não tem um que vai lá e fala: não, amém coisa nenhuma. Não. Tem que ter. Todo mundo é diferente. Por isso eu quero te convidar a ficar em pé, meu irmão e minha irmã, e fazer um propósito verdadeiro no seu coração. Eu te convido a fechar os seus olhos. Num primeiro momento, eu quero que você traga ao seu coração todas as pessoas que você precisa perdoar, todas as pessoas que você julgou na sua caminhada. Muitas vezes o seu esposo, que dia sim, dia não te diz palavras atravessadas. E você, como Maria, guarda tudo dentro do seu coração. Que na noite de hoje, ao invés de enxergar os defeitos dessa pessoa, que você possa conceder o perdão a ele, assim como Deus te dá o perdão. Um filho que talvez não é aquilo que você esperava. Um irmão, uma irmã, um parente que está distante, que você falava tanto com ele, se conversava nos ciclos, mas hoje faz tempo que não troca uma palavra. Muitas vezes você nem entende o porquê isso aconteceu. Por isso vai permitindo que Deus toque o seu coração e te purifique. Seu esposo não vai ser perfeito, seus amigos não vão ser perfeitos, seu pai não vai ser perfeito, sua mãe não será perfeita. Os irmãos de José o venderam para um escravo, e mesmo assim ele os perdoou e teve a chance de salvar a vida de cada um deles. De quem você sente saudade de um grande abraço na noite de hoje? Alguém que por seu egoísmo você não consegue dar o primeiro passo, ir e abraçar e dizer: me perdoa. Eu nem sei mais o porquê nós brigamos. Se eu te julguei, eu peço perdão, mas não me julgue também, pois eu sou falho e pecador. Que Jesus e o Espírito de Deus toque o seu coração nesse instante e arranque deste peito tudo que é mágoa, tudo que é ressentimento ou rancor de alguém.
ouça esta canção e lembre dessa pessoa. E aí no seu coração vá perdoar, deixando Deus agir no teu coração. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Olha, presta atenção nisso, Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E o quê? E tua paz. Quantas vezes pessoas te ofenderam e isso dói no seu coração? E o pior é que as pessoas que vão ferir o nosso coração são pessoas que nós amamos, não são pessoas com quem nós não nos importamos, são pessoas por quem nós temos estima, que vai falar ao nosso coração e vai fazer com que o nosso coração sangre. É por isso que dói, é por isso que a gente não compreende, pergunta e questiona a Deus: por que, Senhor? Por que essa pessoa fez isso comigo? Mas é você que precisa dar esse primeiro passo. É como eu disse, não vai esperar a vida não dar mais oportunidade a você de experimentar o perdão de Deus. Quantas pessoas sofrem até hoje porque não se deram a oportunidade de perdoar? E aí, meu irmão, quando o Senhor chamar essa pessoa para passagem para a vida eterna, não vai adiantar chorar, se lamentar, pois o seu tempo se acabou. É só aqui que Deus dá a oportunidade de nós amarmos as pessoas, de nós perdoarmos as pessoas e sermos exemplo de Jesus na vida delas. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia,